Oi pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre princípio alfabético, que é um conceito relacionado à alfabetização e tem a ver com a compreensão de que aquilo que a gente fala pode ser representado por letras e escrito. É muito importante que quem trabalhe com alfabetização, quem alfabetiza criança, tenha conhecimento desse conceito, que é importante que a criança conheça o som, o nome e a forma da letra. É muito comum a gente ver crianças sendo incentivadas a decorar a ordem alfabética, decorar o nome das letras, né? E assim por diante. Mas a gente precisa entender que o som da letra, saber o som, vem antes de saber o nome da letra, né? A gente trabalha primeiro consciência fonêmica, que é quando a criança consegue identificar os sons individuais, né, em uma palavra. E aí, a partir daí, a gente entra com o princípio alfabético, que é quando a gente começa a relacionar, né, cada sonzinho a uma letra. E na prática, como que isso acontece? Né? Como trabalhar o princípio alfabético ali no nosso cotidiano, na nossa prática em sala de aula, ou você que é pai, trabalhar isso com o seu filho. Primeiro, a gente precisa entender que nós precisamos estimular, incentivar, né, e desenvolver ali na criança consciência fonológica, né, que é conhecer rima, conhecer a literação, a consciência silábica, conseguir separar, né, a palavra em pedacinhos. E aí, consciência de palavras. E aí, por último, a consciência fonêmica, né? Que é quando a criança consegue identificar os sons individuais, cada sonzinho numa palavra. Então, por exemplo, na palavra sapo, né? Quando a gente estimula a consciência fonêmica, né? A criança que já tem essa habilidade, essa capacidade, ela consegue identificar que a palavra sapo é formada por 4 sonzinhos. O sonzinho do S, o sonzinho do A, o sonzinho do P e o sonzinho do O, né? Não necessariamente, né? E aqui nem é importante ela relacionar esse som com alguma letra, né? Porque até então a gente está trabalhando a consciência de fonemas, entender que uma palavra pode ser dividida em unidades menores, né? Que são os fonemas. Então, a partir daí, quando a criança ela já tem essa capacidade, quando a criança ela já tem esse entendimento, a gente entra com o princípio alfabético, né? A criança ela já sabe os sons que formam as palavras e aí a gente entra ali então com as letras, relacionando as letras a esses sons que a criança já conhece. E aí como que a gente faz isso? Né? A gente inicia primeiro apresentando as vogais para a criança, então a gente apresenta todas as vogais, né, com seus respectivos sons, a letra A com o sonzinho do A e do A, a letra E com o sonzinho do E e do E, a letra I, a letra O com o sonzinho do O e do O e a letra U. E aí depois a gente começa com as consoantes que tem som prolongado, né? A consoante S que tem o sonzinho de S, a consoante V, V, a consoante X, X, o J, J, né? E aí depois de trabalhar as consoantes que têm sons prolongados, a gente parte para as consoantes que têm som curto, o D, D, o P, P, o T, T, né? E aí por diante, até a gente introduzir todas as letras ali do alfabeto para a criança. Então é muito importante a gente entender isso, né? Quem é responsável por uma criança, né? Os pais, a família, quem trabalha na educação, professores, é muito importante a gente entender esse conceito e começar a colocar em prática esse conceito. E é isso que eu queria trazer para vocês, né, sobre essa importância, a gente entender esse conceito e começar a colocar aí esse conceito em prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, né, curtam aqui esse vídeo, né, repassem para outras pessoas, falem desse vídeo para outras pessoas. Se você é pai, fala desse vídeo para o professor do seu filho, né, se você é professor, né, passe para outros colegas professores e vamos aí disseminar, né, informação importante, informação que vai trazer conhecimento e crescimento para os nossos pequenos.